Devemos estar entrando no quinto selo agora mesmo. John Howard? Você é John Howard? O barbudo, eu sei que me trouxe problemas, mas você tinha uns 350 quilos. O pastor John Howard. Pneus, Você pregava para milhões de pessoas em sua igreja todo domingo. Na TV você tinha uma audiência mundial. Bem, os poderosos estão caindo. Eu estou me lembrando de algo chamado o rapto. Então, pastor, o que houve? Onde está o seu rapto agora? A palavra rapto nunca esteve na Bíblia. Ela diz exatamente o recolhimento. E eu só pesava 150 quilos, obrigado. Chama de dieta da tribulação e eu não recomendo. E eu vendia pneus há muito tempo atrás. Eu apenas mudei o que eu dizia. O quê? Falsos sonhos, esperanças, religião. Teria sido uma ótima ideia ter nos avisado sobre esse pequeno fato. Você poderia ter nos poupado de um monte de tristezas. Steve, não vá. Por quê? Não é seguro. Queria saber o que você pediu para todo mundo. Eu sabia, eu achava, eu deveria saber. Agora sabe o que eu penso? Era um pouco bom demais para ser verdade. O rapto primeiro, depois 7 anos de tribulação, depois a segunda vinda. Não venha com essa pregador. Quando isso vai acontecer? Quantas mentiras você vai contar antes de eu ir embora? Você não sabe. Você não sabe o que é ter uma mãe e encará-la para dizer que ela seria forçada a aceitar uma marca só para alimentar seus filhos. Ela poderia nunca servir um Deus que fizesse isso com eles. Você não sabe. Você não pode me julgar. Parece que todos foram deixados para trás. Eu disse-lhe que eles queriam ouvir. Sim, pregador. A verdade desta vez, Mateus 24. Não deixe o homem enganá-lo. Sobre quem exatamente estamos falando? Pestes, terremotos. Temos isso de todas as formas. Este é o princípio das dores. O princípio? Eles nos perseguirão. Mas o que perseverar até o fim? Fim do quê? Será salvo. Você disse que estaríamos fora daqui neste momento. O evangelho será pregado em todo o mundo. Que evangelho? Evangelho de quem? Ai dos que forem crianças, porque haverá grande tribulação. Convincente, se você não tivesse convencido a mim, minha esposa, minha família. Quer saber? Você é patético. E eles recolherão os seus eleitos desde os 4 ventos. E estaremos para sempre com o Senhor. Não haverá
arrebatamento secreto. É o tema de hoje. Por que este tema? Porque, meus queridos e amados, existem hoje milhares de pessoas, não são poucas, são milhares de pessoas ao redor do mundo, que acreditam no arrebatamento secreto. Eles acreditam que quando Cristo voltar, Ele volta de forma invisível, não será visto. Ele vem para buscar a sua igreja de forma secreta. Ele não será visto. E haverá então um arrebatamento dos salvos secretamente. E isso é muito sério. Esta doutrina também reza que esse povo que será arrebatado é o povo salvo que não passará pela grande tribulação relatada em Mateus 24. Mas a pergunta é: será que isso é verdade? Bem, eu espero você, meu amigo, minha amiga, que crê no arrebatamento secreto, que você veja esse tema e tire as suas conclusões. Vamos fundamentar a mensagem de hoje no assim diz o Senhor. Está escrito. Queremos ser verdadeiro com você, porque o que vamos pregar é verdadeiro. Está na palavra. A igreja não vai passar pela grande tribulação? O povo de Deus nessa reta final não vai passar pela grande tribulação? O que diz a palavra de Deus? O que está escrito na palavra? É isso que importa para nós agora, daqui em diante, na medida que formos revelando a palavra. Arrebatamento secreto. Milhões, como eu disse, milhões de pessoas hoje acreditam que Cristo retornará secretamente. Eu falei milhões. Eu quero ir para a palavra de Deus nesse momento. Mateus 24, verso 40 a 41, está escrito, são as palavras do Senhor Jesus. Mateus 24, versículo 40 a 41, aqui está escrito. Acompanhe comigo. Ouça o que diz a palavra. O que diz são palavras do Senhor Jesus. Ele diz, está escrito: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixará o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Este é o texto que eles usam. Eles usam esse texto para fundamentar a doutrina do arrebatamento secreto. Vamos analisar a palavra de Deus, porque não esqueçamos uma coisa: para você formular uma doutrina, ter entendimento da palavra de Deus, você tem que se fundamentar nas palavras do profeta Isaías, o profeta de Deus, que diz: quando você vai estudar uma doutrina, um assunto da palavra de Deus, você pega um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra. Então você vai formando o escopo daquilo que você não está entendendo. Mas isso é feito segundo a palavra de Deus, segundo o escrutínio da palavra de Deus, um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, regra sobre regra. E você então monta o escopo, monta a compreensão da doutrina. Você não pode pegar um texto isolado e formar uma doutrina. E nós vamos tratar do assunto do arrebatamento secreto
da volta de Jesus, segundo a palavra de Deus, um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, regra sobre regra. E aí teremos o entendimento. Esperamos, vamos para frente nessa análise. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Certo? E estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada outra. É o que diz a palavra aqui. Essa expressão tem, torno a repetir, servido de apoio à ideia do arrebatamento secreto. Mas como eu disse, repito, não se pode formular uma doutrina em cima de um ou dois versículos. É um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, regra sobre regra, diz o profeta Isaías. Vejamos agora o seu contexto para ver realmente anteparo essa posição teológica. Vamos analisar o contexto da palavra e vamos tirar as conclusões segundo o contexto da palavra, segundo o que está escrito na palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus falando da volta dele, amém? Eu estou falando, vou para o contexto dessas palavras que foram anunciadas anteriormente, que é a base para a crença na doutrina do arrebatamento secreto. Eu estou no contexto. O contexto diz, aqui são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu estou no contexto de Mateus capítulo 24, analisando os dois textos anteriores que foram citados, como eu disse, que é a base para a crença no arrebatamento final, secreto. Olha o que diz o contexto. Palavras do Senhor Jesus Cristo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Queridos, a palavra de Deus, o Senhor Jesus está dizendo, Ele está aqui mostrando o contexto da sua vinda. Ele está dizendo que a vinda dele se dará num clima igual ao tempo dos antediluvianos. Ora, esse clima, esse contexto aí, era um contexto de sofrimento, de dor, de perseguição do povo de Deus. A terra era continuamente mal, diz lá em Gênesis capítulo 6. Era um contexto de muita intranquilidade, de muita tribulação. A terra estava sacudida. E eu pergunto, a terra hoje está sacudida ou não está sacudida? Ela está no contexto dos antediluvianos ou não está? Sofrimento e dor. A igreja está passando por tribulação, já começou a tribulação. Nós estamos passando por tribulações, as famílias estão passando por tribulações. O mundo está sendo sacudido por um contexto de muita dor, de muito sofrimento, de muita morte, de muita perseguição. O povo de Deus está sendo perseguido. Estamos vivendo um tempo de muito sofrimento, de muita angústia, um tempo de imoralidade.
de perversão de todas as formas. É um mundo de sofrimento, de dor, um mundo atribulado. Jesus disse que seria assim. Na volta dele era um mundo assim. A igreja estaria passando por essas lutas. Nós estamos passando. Toda parte do mundo, tanto os maus como os bons, tanto o povo do mundo como o povo de Deus está passando por lutas e tribulações. Esse é o contexto. E não perceberam. Eles não perceberam que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha, Jesus está contextualizando agora a sua vinda. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, aí repito agora o texto que não lembro anteriormente, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 37 e 42. Era um contexto de tribulações, um contexto que ninguém pode passar despercebido. Assim é, assim foi no tempo de Noé, assim é neste tempo que vivemos. A expressão um será tomado e o outro deixado expressa o conceito bíblico de que quando Jesus voltar, haverá dois grupos de pessoas, os salvos e os perdidos. Dois grupos de pessoas apenas: os salvos e os perdidos. Os salvos serão tomados, os salvos serão tirados. Os salvos serão tirados desse contexto, dessa luta, dessa tribulação, e os perdidos serão deixados para a destruição. É isso que está dizendo, quer dizer o texto. É isso que a palavra quer dizer. Este mesmo pensamento, amados, este mesmo pensamento expressa nas Escrituras de várias formas. As 5 virgens loucas, as 5 prudentes, as bodas e as ovelhas. Um será salvo e outros não. Um entrarão para a boda e outros não entrarão. São 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. 5 ficará e 5 vai ser levado. É o contexto que nós estamos estudando. É o contexto da palavra de Deus, queridos. A expressão 2 no campo, 2 no moinho, descreve apenas as rotinas cotidianas que tendem a absorver toda a atenção humana e tirar o foco da permanente vigilância. Por isso que ele diz no final: vigiai. Deixa de se preocupar com as coisas do mundo. Deixa de estar tentando salvar a tua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Duas classes, no mesmo ambiente, no mesmo contexto. E o Senhor fala: olha, filhos, não se envolve nesse marasmo, nesse apego às coisas do mundo, em querer salvar a tua própria vida, esquecer das coisas espirituais, esquecer da vigilância, esquecer da profecia, esquecer de vigiar, das profecias, de acompanhar o quadro profético dessa estação final da história desse velho e sofrido mundo. Queridos, amados, meus amados, 3 razões pelas quais Mateus 24 não apoia a teoria do arrebatamento secreto.
3 razões vamos apresentar agora. Porque a palavra de Deus não apoia a doutrina do arrebatamento secreto. 3 razões. 3 razões. Primeiro, queridos, primeira razão. Jesus mesmo advertiu contra o perigo de ensinar que sua volta seria secreta. É a primeira razão. Jesus advertiu. Jesus advertiu quanto ao perigo de ensinar que a sua volta seria secreta. Ele advertiu. Quer ver como ele advertiu, queridos, amados? Olha o que ele diz lá no mesmo contexto de Mateus 24, no versículo 23, ele disse: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Não lhe deis crédito quando disserem assim. Não lhe deis crédito. Segunda razão. A segunda razão diz: Jesus declara que o mundo inteiro testemunhará a sua vinda. Isso é tremendo. Isso é impressionante. Não tem nada de secreto. Jesus Cristo não ensinou nada de secreto com relação à sua vinda. Ele disse que o mundo inteiro iria testemunhar a sua vinda. O mundo inteiro iria testemunhar a sua vinda. Vamos para a palavra. Vamos para o que está escrito na palavra. Ele disse que o mundo inteiro ia testemunhar a sua vinda. Isso é profundo, minha gente. Isso é profundo. Muito profundo. Olha o que ele diz. Eu estou ainda no contexto. Eu estou obedecendo o critério das Escrituras Sagradas quanto a formular um pensamento, uma doutrina segundo a palavra. Como diz o profeta Isaías, um pouco aqui, um pouco ali. Preceito sobre preceito, regra sobre regra. Aí eu tenho um quebra-cabeça montado. Olha o que diz a palavra. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Espera aí, vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem? Se vai aparecer, é porque é visível, é visto. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Eles verão, as tribos da terra vão se lamentar. Quantas tribos? Quantas? Todas as tribos da terra se lamentarão quando vir o sinal da vinda do Filho do Homem, da volta do Senhor Jesus Cristo a essa terra. Eles verão o sinal. Todas as tribos da terra vão ver o sinal e se lamentarão. E se lamentarão. Não tem nada de secreto, nada de invisível. Vindo, verão o Filho do Homem vindo, o Filho do Homem vindo sobre o quê? As nuvens do céu, com poder e grande glória. Todas as tribos da terra vão ver Jesus voltar nas nuvens do céu. De que forma? Em poder e grande glória. Eles verão Jesus voltar com poder e grande glória. Todas as tribos da terra. Todas as tribos da terra. Eu estou no contexto. Eu estou no contexto de Mateus 24, 30. Daqueles 2 versículos que eles usam como base para o arrebatamento secreto. Amados, 3 razões pelas quais Mateus 24 não apoia a teoria do arrebatamento secreto. Terceiro,
Terceira razão, ainda no contexto, ele diz. Jesus deixa claro que os que ficam serão destruídos, haverá destruição. Quando eles falam do arrebatamento secreto, da doutrina do arrebatamento secreto, não há destruição dos que ficam. Eles ficam gozando aí. Ah, cadê o fulano de tal? Ah, cadê a fulano de tal? Desapareceu. Ah, sumiu, cadê? Para onde é que foi? Não fica destruição. Destruição. Não tem mais nada aí, mais calmaria não. Nem paz, segurança não. Destruição. O apóstolo Pedro diz que os elementos vão se fundir, se derreter, a terra vai derreter. Eu não quis voltar. Destruição, minha gente. Destruição. Jesus usa duas ilustrações para provar que os ímpios ficarão mortos. Duas. Primeiro, o dilúvio. Tá bom, Jesus comparou a sua volta como o quê? Como o tipo de Noé, não é? O que aconteceu? Os santos entraram dentro da arca e os que não foram salvos pereceram, morreram, não ficou ninguém. Jesus comparou a sua volta como a experiência da destruição dos antediluvianos e da salvação de uma família que entrou na arca com os animais. Dois quadros, um quadro de salvação e um quadro de destruição. Ele comparou o contexto, como no tempo de Noé. Qual a comparação que ele fez? Queridos, segundo, em outro lugar Jesus acrescenta o exemplo de Ló, outro exemplo, no mesmo contexto escatológico da sua volta, sermão profético, sermão escatológico falando da sua volta a essa terra e a finalização da história desse mundo. No mesmo contexto, ele coloca a história de Sodoma depravada. No mesmo contexto, ele mostra isso. Aqui está, mesmo contexto. São evangelhos sinóticos. O que ele está dizendo aqui é o que Mateus disse com relação a Noé. Olha, ele diz o seguinte: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Queridos, a terra vai ferver, a terra vai ser destruída como foi destruída Sodoma. O contexto é isso aí, da volta de Jesus Cristo. De Sodoma e Gomorra, saíram aqueles que foram salvos. Ló e sua família, com exceção da mulher que ficou para trás, porque desobedeceu olhar para trás. Mas lá em Sodoma, não escapou ninguém, morreu todo mundo queimado. A comparação aqui é no contexto da volta de Jesus, ele estava fazendo. Eu estou perguntando agora, nós, a igreja de Deus, o povo de Deus, está no contexto de Sodoma ou não? É, gente, o mundo está muito imoral. É moralidade campeia por todos os lados. É assustador. Nunca vi isso na minha vida, nunca tinha visto na minha vida. Meus poucos anos de vida, passei dos 20, eu nunca tinha visto isso na minha vida. É assustador o que está se vendo. A terra é um caldeirão de imoralidade, é uma sodomia tal qual, ou até pior do que aconteceu no tempo de Ló. É porque você não vê, mas você vê nas entrelinhas dos acontecimentos, das coisas que você percebe. O que vai lá no fundo mesmo, nas escondidas, é que você não vê, que não estão lá para ver, mas Deus vê, Deus sonda, Deus vai até a ossos, divisão de ossos e medula.
Nós estamos vivendo o tempo de Sodoma e Gomorra. Olha aí, homossexualidade, olha aí a depravação sexual, olha aí, lesbianismo, homossexualismo, olha aí o que está acontecendo em todos os âmbitos de imoralidade. Gente, tornou-se comum no mundo de hoje. É o contexto da volta de Jesus. E essa Sodoma vai ser destruída, vai queimar, e os salvos serão tirados. Nós estamos sofrendo essa situação de contaminação da terra? Estamos, porque a Bíblia diz que o povo de Deus geme por conta das abominações que se cometem no meio dela. O povo de Deus estaria gemendo, Ezequiel capítulo 9. E o anjo que vai com tinteiro para selar um povo, ele diz: olha, vai, passa para o meio de Jerusalém e sela, marca aqueles que estão chorando. Aqueles que estão chorando, estão gemendo por causa das abominações que se cometem no meio dela. O povo de Deus está gemendo, está chorando pelas abominações que se cometem no meio dessa Sodoma atual. É o contexto de tribulação que nós estamos vivendo. E ele vem nesse contexto. Ele cita os antediluvianos e cita também experiência de Sodoma e Gomorra. Assim será no dia. Olha, até que ele saiu, Deus tirou ele de lá, de Sodoma, e choveu do céu fogo e enxofre. Fogo e enxofre. E os consumiu a todos. A todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Como é que eles estão falando do arrebatamento secreto? Cristo vem visivelmente, leva a igreja, e todo mundo fica: cadê fulano, cadê fulana, cadê a mulher, cadê o marido? O avião vai, o piloto desaparece, o avião cai, morre aquele pessoal todo, e está no auditório, gente falando lá, e começa a sumir das cadeiras as pessoas, e cadê fulano e tal, e fica e as notícias falando: sumiu não sei quem. Eles fazem esses filmes por aí, essas coisas. Gente, esse não é o contexto da volta de Jesus, não é, porque vai ser tirado um povo e vai ficar outro povo para a destruição, vai ser tirado um povo para a salvação, vai ser levado para o lugar que ele prometeu, que está em João capítulo 14, versículo 1 a 3, ele diz: eu vou vir outra vez, e quando eu virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde estiver esteja vós também. Então ele vem buscar esse povo, e vai tirar esse povo, como ele tirou ali, no meio dos antediluvianos, colocou dentro de uma arca, como ele tirou lá de Sodoma, precisamente, tirou fora e mandou subir o monte, salva a tua vida, tirou aquele povo lá de Sodoma. Assim a mesma coisa vai acontecer no dia de hoje. E o contexto é o que ele mostra nas suas palavras proféticas, no seu sermão escatológico, é um contexto só. Não nos enganemos, meus amados. Fiquemos com a palavra de Deus, com o que está escrito na palavra. Quantos milhares e milhões estão enganados e não estão se preparando, esperando ser arrebatados. Não estão preparados para a finalização que está à nossa frente. Que nas palavras do profeta Daniel será um tempo como nunca houve, nunca há de haver. Queridos, amados, meus irmãos, Deus livrou Ló e suas filhas abertamente. É o que aconteceu. Aqui está escrito na palavra. Enquanto os anjos salvaram Ló e a sua família, os ímpios paralelamente eram destruídos pelo fogo. Eu sempre tenho dito que a palavra de Deus, os acontecimentos na palavra, na profecia, eles acontecem a nível não linear, mas circular. O que foi será, não há nada de novo debaixo do sol. Se repete, e sempre foi assim. Paralelismo não deixa margens para algo diferente.
Amados, porque o contexto é um só. É um só. Um fato curioso em Lucas 17 um fato curioso em Lucas 17, que nós acabamos de ver. Um fato curioso. Digo-vos, olha só o fato curioso. Digo-vos que naquela noite serão 2 numa cama, e um será tomado e outro será deixado. É outro caso aqui no Evangelho Sinótico. Aí diz: 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Lucas 17, certo? Lucas 17. Responderam, disseram-lhe: onde, Senhor? Onde? Onde? Onde, Senhor? A pergunta que fizeram. Onde? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Corpo de quê? O que as águias fazem? Corpos insepultos sobre a abóbada da terra? Milhares e milhões? Os que foram deixados? Destruição final. Corpos, as águias estarão lá. Queridos, amados, fiquemos com a palavra de Deus. Nós sabemos que Mateus 25 diz algo muito lindo também, profundo. Pois Mateus 25 diz assim, no versículo 31, falando sobre a vinda de Jesus. E quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e o que, amados? E o que mais? E todos os anjos com ele. A vida do Filho do Homem, e todos os anjos com ele. Então se sentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá, então veja bem, quando ele vir, ele vai vir com todos os anjos. Todos os anjos virão com o seu Jesus Cristo. Toda a terra vai ser iluminada, não é verdade? A Bíblia diz, em Apocalipse 1:7, diz que todo olho verá. Até aqueles que o traspassaram vão ser ressuscitados para vê-lo voltar, porque Jesus falou que eles iriam ver ele voltar. Olha, vocês vão me ver voltar em glória e majestade. Vocês estão fazendo isso, mas vocês vão ver eu voltar em glória e majestade. E quando Cristo voltar, eles vão ser ressuscitados para ver ele voltar. Eu digo que nesse momento da volta de Jesus não haverá cego nenhum. Deus vai abrir os olhos de todo mundo, de todos os cegos que estiverem aqui nessa terra, para eles verem a sua volta. Porque a Bíblia diz que todo olho o verá. Todo olho, todo. Os cegos vão também abrir, os olhos deles vão ser abertos para ver Jesus voltar. Não tem nada de secreto. E o Senhor Jesus disse lá em Atos capítulo 1, verso 9, 10. Eu queria até ler essa passagem. Ele diz o seguinte: quando ele estava subindo, eram 500 pessoas vendo ele subir, a sua ascensão para o céu. E aqui em Atos capítulo 1, no versículo 9, está escrito o seguinte, 1 verso 9. Olha o que diz. Atos 1 verso 9. Atos 1 verso 9. Dito estas palavras, foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu.
dos seus olhos. Verso 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Ele subiu de que forma? Visível, audível. Assim será a volta dele. A forma como ele subiu, nós o veremos voltar. Amados, para que o Salmos 91? Para quê? O Salmo 91 é um contexto final da história dessa terra, onde haverá uma proteção na grande tribulação. Porque o Salmo 91 diz assim, todo mundo gosta desse salmo, abre até na casa deles com a Bíblia aberta em Salmo 91, né? Coloca ali em cima da estante. Aqui diz, o Salmo 91 é o salmo que acontecerá na grande tribulação. Salmo 91. Porque aqui diz assim, na grande tribulação, o que habita no verso em diante, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço dos passarinheiros e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás ou do terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, ó Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e eu os livrarei. Poluei salvos, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei minha salvação. Nós não somos melhor do que os nossos antepassados. Todo o povo de Deus no passado passou pela tribulação. Todo o povo de Deus. O fiel povo de Deus passou pela tribulação. O fiel Deus passou pela tribulação ao atravessar ali o Mar Vermelho. Foram atribulados. Ele passou pela tribulação. Sim, na hora que estava no campo de Dura, aquele remanescente que não se dobrou, uma fornalha de fogo estava aberta para eles, se ele não se ajoelhasse. Mas eles passaram pela tribulação, foram testados. Daniel e os seus amigos foram testados de uma forma muito séria, mas eles passaram e foram aprovados. Quem é que não passou pela tribulação? Os discípulos passaram pela tribulação, todos eles. O Senhor Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, passou pela tribulação. Todos passaram pelo teste. Ninguém deixou de se passar pelo teste. Não teve um que não passasse pelo teste. Como é que o povo de Deus não vai passar pelo teste nesses dias de hoje? Nós seremos testados para tirar as escórias, ficar só o ouro puro. Todos serão testados. Todos estão sendo testados. E o teste vai continuar se intensificando até o desfecho. Nós passamos pelo teste.
Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.